Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão a respeito da Palavra de Deus. Um comentário. Gostaria de esclarecer algumas coisas para você, se forem novidade para você aprender, se não for para você guardar no seu coração. Existe uma afirmação bíblica que está registrada aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, uma declaração solene e importante que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Abra bem os seus ouvidos para ouvir o que a palavra de Deus diz. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Nós devemos entender que Cristo veio a esse mundo pela primeira vez, em corpo humano. Ele veio como Salvador, veio para sofrer, para pagar os pecados da humanidade, para resgatar, para oferecer a grande salvação, a grande redenção. Como há muitas declarações, muitos textos bíblicos, Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância, Eu vim trazer liberdade aos cativos, E há uma série de promessas que falam a respeito do que Jesus veio fazer nesse mundo. Veio como Salvador. Por que nós anunciamos a Cristo como Salvador da sua alma? Porque para isso ele veio, para isso ele sofreu e para isso ele morreu. Está a oferta em aberto para os que estão nesse mundo, que recebem a palavra de Deus, porque ele se ofereceu como Salvador pela humanidade, para nos resgatar dos pecados, para termos a justificação aos olhos de Deus dos nossos pecados, dos nossos erros. Por isso que nós dizemos, sempre salientamos, que nós não estamos aqui anunciando uma religião, uma igreja, uma denominação, estamos anunciando a Jesus Cristo como Salvador. Você precisa e deve aceitá-lo como seu Salvador para que sua vida seja alcançada pela obra consumada no Calvário, você obtenha o perdão dos pecados, porque como Salvador ele veio da primeira vez. Porém, haverá uma segunda vinda, haverá um confronto final entre nós e o Senhor Jesus, Aquilo que tivermos feito, nós vamos receber Jesus novamente, não como Salvador. Quando ele vier agora, ele virá como justo juiz para julgar e será inflexível. Seremos julgados pelas coisas boas que fizemos ou as coisas más que fizemos. Principalmente a coisa boa que fizemos, possamos ter feito nessa vida presente, é aceitar, reconhecer e aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Coisa má que podemos fazer é rejeitá-lo, ser indiferente à sua salvação e contemplarmos a sua presença no dia do juízo final, quando ele virá como justo juiz, Só haverá duas situações quando estivermos de pé diante do tribunal de Cristo. Só haverá uma situação: ou nós temos contas para ajustar com Deus, porque não aceitamos Jesus, negligenciamos a sua salvação, não aceitamos o perdão dos nossos pecados, não aceitamos ser justificados diante de Deus pela obra consumada no Calvário, e aí teremos que dar conta dos nossos atos. Ou você não terá nenhuma condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, coisa boa que nós possamos ter feito através do nosso corpo nessa vida humana é termos aceito, recebido a Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, como perdoador do nosso pecado, como justificador aos olhos de Deus, e teremos as nossas maldades, as nossas mazelas apagadas e justificadas diante de Deus. Não seremos condenados,
Porém, se nós rejeitarmos, negligenciarmos, não aceitarmos a salvação que Cristo nos oferece, nós iremos enfrentar proximamente o tribunal de Cristo, onde ele virá não como Cristo sofredor, mas como juiz, soberano juiz, justo juiz. E se você quiser se justificar pelos seus atos, pelas suas ações, seremos condenados. Por isso, nós precisamos entender que da primeira vez Jesus veio como Cristo, Salvador, o Redentor, o Remidor da nossa vida, justificador dos nossos pecados através da sua obra na cruz do Calvário. Aceite-o, abra o seu coração, peça uma transformação de vida, acompanhe os passos de Jesus, seja transformado pelo poder de Deus e tenha sua vida transformada, seus pecados justificados aos olhos de Deus e uma vida diferenciada com a presença de Jesus ao nosso lado. Ou então, se você passar indiferente a essas informações, a essas orientações, que não sou eu quem te dou, mas é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você encontra todas essas informações, todas essas orientações, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito através do corpo. E de tudo que tivermos feito, não é só as coisas boas ou as coisas ruins, como nós entendemos, ações da nossa vida humana. A ação principal é aceite Jesus Cristo como seu Salvador, como seu remidor pessoal, como seu Salvador e o seu Redentor. Aceite-o no seu coração, passe a segui-lo, passe a andar nos passos de Jesus, abandone o mundo, abandone os vícios, abandone as coisas erradas e ande com Jesus. Porque se você não fizer isso, seus pecados não serão perdoados, seus pecados não serão justificados aos olhos de Deus. Chegará o dia em que Jesus virá não mais como Redentor, mas virá como justo juiz. E aqueles que tiveram seus pecados apagados pelas obras que ele consumou no Calvário, serão perdoados, terão acesso ao descanso eterno junto de Deus. E os que ignoraram esse convite, esse chamado, essa oferta que o povo de Deus te fala, o que você tanto ouve falar, Jesus Cristo como Salvador, se você não tiver aceito, se você não estiver justificado, você terá que dar contas a Deus de todos os seus atos, de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você praticou que é condenável aos olhos de Deus. Então, meu desejo é que você encontre, aceite, receba no seu coração Jesus Cristo como seu Salvador. Como está escrito no livro de Apocalipse, ele diz, na visão que ele deu a João na ilha de Patmos, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite-o hoje, agora. Isso é urgente, urgentíssimo. Nós não sabemos quanto tempo temos de vida na face dessa terra. Precisamos aproveitar a oportunidade que se chama agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não rejeita, não endureça o seu coração, mas aceita Jesus como seu Salvador. Não estou te convidando para você aceitar a minha religião, nem minha igreja. Estou convidando você para abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que sejam justificados os teus pecados, apagados os teus pecados aos olhos de Deus, para que um dia, quando Ele vier como justo juiz, você não tenha acusação, porque Ele pagou o preço por você e por mim. Ou então, se você ignorar essa orientação bíblica, não é orientação minha, é orientação da Bíblia, da Palavra de Deus. Aceite Jesus como Salvador, para que um dia você não tenha do que dar contas diante de Deus, porque Jesus pagou o preço. Amém? E agora nós vamos orar mais uma vez. Vou orar pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios, pelas suas necessidades. Se houver alguém enfermo, vamos apresentar esse enfermo, essa enferma diante de Deus, mas vamos orar pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios. Por isso você pode ligar seu coração a Deus e apresentar essa causa, suas necessidades diante do Senhor, porque nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém.
Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do nosso Salvador amado e bendito Jesus Cristo, que deu a sua vida, derramou seu sangue puríssimo no alto madeiro da cruz para a remissão dos nossos pecados. Senhor, nós sabemos que podemos receber muitas bênçãos das Tuas mãos nessa hora. Cura de enfermidade, solução de problema, vitória nas lutas, mas tudo isso é efêmero. O mais importante que nós pedimos, Senhor, é a salvação da nossa alma através do que Cristo Jesus fez por nós, morrendo na cruz do Calvário. Mas eu te peço nesta hora por tua misericórdia, Senhor. Abençoa o teu povo que ora comigo agora. Ora com essas pessoas que clamam comigo diante de ti, Senhor. São pais de família, mães de família, jovens, moços, moças, crianças que oram com seus pais. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus, alcance esses lares aqui representados por essas pessoas. Abençoa essas famílias aqui representadas por cada um, Senhor. Soluciona o problema, dá a vitória, dá a tua bênção, mas que tu possas te revelar ao coração de cada um como Cristo, Salvador, Redentor, amado e bendito. Eu oro porque eu creio em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém. Creia, Jesus disse que se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe. Um abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.